este maravilhoso episódio do Pode Forte. Você que está entrando neste momento, peço que você nos acompanhe até o final. Assista cada detalhe. Já curta, compartilhe, mande para o próximo, para que também possa estar sendo impactado com a presença e testemunho de Deus o Todo-Poderoso. Amém? Estamos aqui hoje nada mais com meu irmão, meu querido, que está me acompanhando nessa obra maravilhosa, e te agradecer pela sua presença hoje, meu querido. Seja bem-vindo. Deus abençoe, boa noite, galera. Paz seja com todos. Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua posição que está nessa noite ao vivo aqui. Eu quero dizer para você que será uma noite impactante. Hoje nós temos uma convidada especial, uma convidada que vai nos edificar muito. E o Pode Forte, ele tem a sua ideologia, falar dos bastidores, falar do que acontece na igreja local, tanto ministerial quanto espiritualmente, e a gente vai edificar com a nossa pastora Enilda. Seja muito bem-vinda, pastora. Quero desde já agradecer a Deus primeiramente e agradecer a disponibilidade da senhora. E se apresenta aí para o povo. Amém, boa noite a todos, paz seja convosco. É um prazer eu estar aqui nesta noite participando desta união, desta ideologia que vocês criaram, né? Vamos dizer assim. É de Deus porque Amém. Assim nós temos a oportunidade de divulgarmos o evangelho do reino. Com certeza. E Deus, ele é muito maravilhoso, ele tem sido comigo, eu tenho aprendido muitas coisas ao longo dos anos. Eu nasci num berço cristão. Eita, glória. Sou filha todo mundo já sabe, né? Mas eu vou dizer, eu sou filha da pastora Fidelcina Oliveira. A minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher assim que tinha todos os dons possíveis na época, né? Em que ela tinha vida. Muito legal. E como é que foi esse início para a senhora? Porque acredito que a senhora já nasceu no berço cristão, como a senhora disse. Sim. Como é que foi sua trajetória, assim, quando criança, na fase adolescente, dentro do evangelho, sua mãe ministrando na sua vida, eu tenho certeza. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente aí, por gentileza. Então, fui criada na igreja, sempre na quadrangular. E desde pequena nós tínhamos a obrigação, o dever de ir para a escola bíblica. Naquela época era escola dominical. Todo domingo. Todo domingo era sagrado, fazia sol, fazia chuva, lá íamos nós para a escola bíblica. Que legal. E é onde nós tivemos a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Então tudo que eu sei foi criada essa raiz através da escola bíblica. É muito importante, é fundamental as igrejas terem a escola bíblica. A escola dominical, quer seja, ou né, não pode fazer de domingo, faz durante a semana. Então esse foi o meu crescimento. E também quando a gente era pequena, que eu era jovem, adolescente... A senhora ainda é jovem. Obrigada. Nós participávamos de muitas vigílias, vocês não têm noção. Olha só, que legal. Nossa, coisa mais linda, maravilhosa. E a gente ia para a vigília, naquela época não tinha carro, ia todo mundo a pé, era uma galera de crianças, jovens, adultos. Isso numa fase adolescente, pastora? Isso, na fase da pré-adolescência mesmo. Vigílias? Vigília. Eu fui criada em vigília. Glória a Deus. Onde Deus falava, Deus usava os profetas, as profetas, e tudo que era registrado ali na vigília se cumpriu. E ainda tem coisa se cumprindo. Glória a Deus. É uma grande bênção. E Deus falava assim, pega um caderno, anota aí o que eu vou dizer. Gente, a experiência foi muito maravilhosa. E nós íamos para a vigília, a gente saía daqui da Bela Vista, onde eu morava, e nós íamos a pé lá para... Onde é o tiro de guerra? Uma irmã... Eu não sei dizer o bairro, né? Mas era bem longe. Bem longe. E ali nós íamos, tinha uma irmã da igreja que... Era tudo mato em volta da casa dela, então a gente tinha liberdade de passar a noite orando, cantando, louvando, saltitando na presença do Senhor, porque era isso que a gente fazia. E desde os pequenos, das crianças pequenas, todas se ajoelhavam e ali a gente falava com Deus, buscava a noite toda, até amanhecer o dia. Aí quando amanhecia o dia, nós saíamos dessa casa e vínhamos cantando, assim, jubilosos.
é muito, eu tenho muita saudade desse Então, tempo. essa fase adolescente da senhora foi uma fase repleta de experiência. Foi. Experiência. Então, Foi. assim, a referência da sua mãe, assim, te atraiu para Sim. o ministério também. Sim, com certeza. Porque eu tive uma educação, meu pai também muito rígido, Uhum. não deixava eu nem conversar com meninos, ele já me puxava, puxava lá. vai lá perto da sua mãe, sabe aquele Ele já tinha rigor de disciplina, pai? né? Foi nessa disciplina que eu cresci, e tanto é que eu só tive um namorado que é meu atual esposo. Eu não tive olha outro só. namorado, eu nunca namorei outro homem. Meu Nunca Deus. tive relacionamento legal. nenhum, entendeu? E agora em dezembro, dia 21 de dezembro, nós vamos completar 49 anos de casados. 50 é Tá bodas quase- de? Não, 49 anos vamos completar. 50 é bodas de Então, ouro. é Mas é o bodas ano de que ouro. vem. É ano que vem. É o ano que vem. Olha, Agora nós vamos. Você tá pertinho. Irmã. Sério? 50 Então. anos de casado, demais. logo, hein? Então, são 49 anos. Eu digo até pro marido, eu falo que eu tolero você e você me tolera, porque nem tudo é mar Nem de tudo é mar rosas, de mas rosas, faz parte, né? mas faz. Faz parte. E então, assim, sabe, meu pai soube me criar, me ensinar. Sim. Meu pai, minha mãe, a minha mãe não tinha nem tanto tempo porque ela se dedicava exclusivamente a vigílias, a visitas. A minha casa, como diz o meu marido, parecia o terminal rodoviário. Era gente que entrava, gente que saía Olha só. para pedir oração para minha mãe. Era Olha só. muita Olha gente. só como que é interessante, né? Referência Os filhos espiritual, né? crescerem com o princípio dos Sim, pais. sim. Né? Os pais, a Bíblia diz que os pais devem ensinar aos seus filhos o caminho que eles devem andar. Certamente, ele faz uma afirmação. Exatamente. Certamente É. não se desviarão. Exatamente. E a senhora contando, a gente consegue entender que realmente a tua mãe e teu pai foram rigorosos, fundamentais, mas foram rigorosos Sim, no termo, vou falar aqui, cristão. é. Sim, nos princípios. Nos princípios cristãos. Sim, cristão. sim. Então a senhora, a gente pode ver que a sua trajetória, óbvio que nada é mar de rosa, como a senhora falou, Sim. né? É. Mas a senhora prevaleceu, está aqui até hoje, Graças né? a Eita Deus. glória, Eita glória, eu louvo ao Senhor por Ele ter me escolhido. aleluia. Glória a Eu Deus. louvo a Deus por isso, porque, gente, é um privilégio nós fazermos parte do reino de Deus. Sim. Sim. É um privilégio. Eu digo assim, eu até ensino meus netinhos a dizer, o que a vovó é? Eles falam, milionária. Agora eu já estou falando que eu sou bilionária. Por quê? Porque eu tenho meu nome inscrito no livro da vida. Glória a Glória a Deus. Isso nos torna milionários. Nos Aleluia. torna 3 quadros, né? É o mínimo, né? preço pra esse Milionário, mundo, né? bilionário, porque o milionário hoje também já tá raso. também já tá Já tá raso. bem raso, É. né? Hoje em dia tá raso. Tá raso, é. Exatamente. É, só- Mas só- assim, tem uma Mas- criação com um pai com disciplina rígida. Foi, meu pai, E sim. minha mãe também foi assim. Então essa ideia é muito bom porque a gente cria uma rotina cristã, entendeu? Eu e o Thiago já fez até um pacto, né? Assim, o namorado da minha filha, o namorado da filha dele, a gente vai oferecer em sacrifício ao Senhor. Porque nós... Olha o que você tá falando, Pelo amor de rapaz. Deus. Ai, não, Pensa brincadeira à bem. parte, mas falando assim, se a gente não cuidar hoje dos nossos filhos, É, Hoje é verdade. nos caminhos cristãos, É verdade. a gente hoje o mundo tá perdido. É uma geração que a gente vê que não tem limites. limites, É. Exato. infelizmente. E aí- os pais vão abrindo, e quando É. você vê, E aí, Anderson, é fundamental se você criar os seus filhos, eu digo a todos, né? Na igreja, na palavra, no ensino da palavra de Sim. Deus, com Exato. responsabilidade, por mais que pareça que a criança não está assim fazendo parte, não está entendendo, mas está. Mas está. Mas está. Sabe por quê? É isso que faz você criar uma raiz forte, alicerçada no Senhor. É verdade. É isso que nos torna forte no Senhor, quando você cria a raiz. E a raiz, ela é profunda. Então pode bater qualquer vento de doutrina que você não vai se desviar. E outra coisa, Exato. muito importante, gente, é o temor que nós temos no Senhor. Temor a Deus. E isso é ensinado desde pequeno para nós. Olha só. E eu devo isso aos meus pais, porque meu pai e a minha mãe, isso eles faziam com zelo, com dedicação, Zelo, né, participando das vigílias. Não tinha preguiça, não. Ai, eu não tô com sono, ai, isso. Não. Ia Vamos pra- todo dia. E nós íamos para a vigília. Era um sábado sim, um sábado não. que legal, Nossa. né? Olha quando Nós os tempos vão mudando, participávamos. né? E aí, Isso aí, de então. verdade. E quando aconteceu o despertar do chamado ministerial da senhora?
Então, aí eu fui crescendo, né? Eu me casei em 74, eu me casei, aí eu fui para Santos, meu marido trabalhava lá. Olha só, meu pai é de Santos também. Então, meu marido trabalhava lá, morei lá quase 5 anos, lá em Santos. Aí nasceu a minha primeira filha, e eu já era professora nessa época. Aí nasceu a filha... Professora secular, né? Secular. Assim, deixa bem claro. Professora do secular. Estado? Do Estado. A senhora foi funcionária do Estado? Fui funcionária do Estado. Certo. Olha só. E aí nasceu a minha primeira filha, lá em Santos. E, ai meu Deus, eu tinha que trabalhar, eu não tinha com quem deixar a criança, eu não tinha parente, só eu e o marido lá. E olha, eu vou dizer para vocês, foi assim um período também bem difícil para nós. Tribulado. Foi bem tribulado e não tinha como. Aí um dia eu cheguei pro marido, falei, a minha filha devia estar antes de 1 ano, ela tinha meses, né? Eu falei pro marido, falei, ai marido, vamos para Bauru, porque lá tem a minha mãe, tem a sogra, e a gente não tem como ficar aqui. E aí nós viemos de férias no mês de julho para Bauru. E eu disse para ele assim, né? Vamos lá na delegacia de ensino da educação, né? Vamos lá conversar, quem sabe eu consigo uma transferência, né? Olha só. Foi assim, foi de Deus. Aí eu fui mesmo. lá, entrei, conversei. Nossa, na hora, a supervisora que me atendeu, ela falou assim, olha, nós temos vaga e nós estamos precisando de professor. Você tem intenção de vir para Bauru? Eu falei, tenho. Meu Deus. Foi assim, sem planejamento, foi assim. Direcionado por Deus. de Foi. Deus mesmo. Aí nós fomos lá e a supervisora... Esse tipo de direção. E a supervisora já falou, não, é para já. Fez eu assinar lá um documento. Em menos de 30 dias saiu a minha transferência para Bauru. Meu Deus. Foi assim. Eu fui em julho, no mês de agosto já saiu publicado no Diário Oficial a minha transferência para Bauru. Que naquela época era possível, né? Hoje a lei mudou muito. E aí, rapaz, e daí? Eu e o marido põe a mão na cabeça, e agora? Como que nós vamos fazer? Porque ele não tinha transferência dele. Sim, né? ele... Na área dele não dava para ele vir para Bauru. Aí eu falei, seja o que Deus quiser, eu vou para Bauru. Eu vou porque eu não tenho com quem deixar a minha bebê. Certa vez eu tive que deixar com uma vizinha que eu não conhecia. Pedi pelo amor de Deus para ela ficar com a bebê para eu poder trabalhar, porque eu tinha que trabalhar. Ainda entendeu? Mais uma mãe, né? Nossa, e assim foi imaginar. tudo, assim, eu acredito que essa viagem foi promovida por Deus. Sim, foi com promovida certeza. por Deus. Direcionada. Foi direcionada por Deus. E aí eu vim para cá no mês de agosto, já vim com sala de aula para trabalhar, né? Nunca parei. E quando foi em dezembro, o meu marido veio transferido também para Bauru. Então, estamos até hoje. Louvado seja o Senhor. Com certeza. E aí, nessa época que nós ficamos em Santos, não tinha quadrangular lá. Então, a gente fica meio que perdido. Vai numa igreja, vai na outra. Porque a gente tem a raiz quadrangular, Sim. a gente não se dá bem em outro ministério. Bom, aconteceu isso comigo. E aí, quando eu vim para Bauru, eu não voltei para quadrangular. Eu fiquei ainda um ano também assim, indo para cá e para lá. Aí, meu pai um dia me chamou. Olha que interessante, né? Meu pai, ele era cuidadoso com a gente. Ele pegou, me chamou e falou, Enilda, senta aqui que eu quero te mostrar uma coisa na Bíblia. Falei, que será que ele vai me mostrar? Ele disse assim, lê aqui para mim, Mateus capítulo 18, que fala assim, o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar no céu será desligado na terra. Então, minha filha, eu vejo que você não está firme em igreja nenhuma. Ora você vai numa igreja, ora você vai em outra. Então você pense bem, você tem que se ligar e você tem o sangue quadrangular. Meu pai falou isso para mim. Olha só. E anotou na Bíblia assim, você vai ler isso aqui e refletir. E aquilo, meus amados, me chamou muita atenção. Falei, de fato, meu pai tem razão. Eu vou voltar para quadrangular. Aí eu voltei para quadrangular na igreja do Pastor Celso, que era aqui na Avenida Rodrigues Alves. E aí fiquei. Dos Anjos? Não. Era outro nome? Eu não sei dizer, na quadra... Sim. Não bem era na atual hoje? Não era. Era na Rodrigues. Era na Rodrigues, certo. aqui bem pra cá. Aqui Sim. perto do Horto Florestal. Mais ou menos sim. ali. Que foi ali que começou. E daí que mudou lá pra Atual... quadra 25, que é a atual Templo dos Anjos. E ali eu fiquei com eles por muitos anos, trabalhando com a pastora Eva. Fui tesoureira da pastora Eva na igreja do Evangelho Quadrangular. E ali eu me tornei membro. Ali a senhora foi se iniciando ministerialmente também. Isso. Olha só. Aí chegou um dia, eu disse assim pro pastor Celso, eu falei, eu quero fazer o ITQ. Aí ele falou, não precisa, você já é capacitada, né? Eu falei, mas eu quero estudar, eu quero fazer o ITQ. Bom,
Aí no ano seguinte eu fui lá no ITQ, falei, vim fazer minha matrícula, comecei a estudar, fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano. Quando eu estava, isso em 2002, aconteceu isso, em 2002. Quando eu estava no terceiro ano, no mês de agosto mais ou menos, o pastor Celso me ligou e falou assim, Enilda, eu tenho uma proposta para você. E eu já estava me aposentando nessa época. Olha, me aposentei, então coincidiu com a minha aposentadoria. E eu bem jovem na época, né? Então conciliou. Ele falou assim, você vai ser a diretora do ITQ. Eu estava me formando no terceiro ano. Ele falou, você vai ser a diretora do ITQ. E quando você recebe um convite assim, você sempre se acha incapacitado. Você fala, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Meu Deus, como assim? É verdade, pensa. Não, mas é. Não, então, nossa mente é. Eu falei, que responsabilidade. Ele falou, não, você é capaz e você vai ser a diretora do ITQ. Então começou assim, o meu ministério no Instituto Teológico Quadrangular como diretora. Objetivo de quem? O meu objetivo tem que ser o objetivo de Deus, de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é o objetivo central? É levar Jesus às pessoas. Exatamente. É levar o projeto de Deus, o plano de Deus. Assim, quando Jesus veio, ele trouxe o projeto do Pai, não é isso? Exato. E ele apresentou, o tempo todo ele apresentou o projeto do Pai. E culminou lá na crucificação e na sua ressurreição, quando ele ressurgiu e aí ele volta aos seus discípulos, delega aos seus discípulos e ele diz, olha, agora eu vou para o Pai. A minha parte está completa, eu vou para o Pai. E aí eu vou rogar ao Pai para enviar o Consolador, porque ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação do século. E vocês vão dar prosseguimento a esta obra maravilhosa, que é a obra da salvação. E que, na verdade, é nada mais, nada menos esse que tem que ser o verdadeiro evangelho. Boas novas. As boas novas, né? E pregar a questão de vários, né, pregadores, mas eu digo até minha questão, que agora estou me introduzindo bastante, através do meu chamado, estou exercendo, eu vejo bastante hoje na internet pregações que a pessoa, às vezes, sabe, distorce muito a palavra bíblica, sabe? Ninguém é perfeito, mas nós somos imperfeitos buscando a perfeição, que é Cristo, né? E a palavra é uma só, é Jesus Cristo, né? Às vezes a pessoa ela quer contornar, sabe, para chegar no foco, né? E eu vejo muito isso hoje. E o verdadeiro evangelho que tem que ser pregado hoje é aquele famoso, né? Que Paulo pregava, arrependa dos seus pecados. Né? Que João veio lá, né, antes, o precursor de Jesus, a voz dizendo, arrependei-vos. A voz que clama no deserto. Nós não estamos aí num desertão? Arrependei-vos, raça de víboras. O que nós estamos vendo hoje... Por que vocês estão fugindo da ira vindoura? Gente, a ira vindoura está próxima. Mas antes da ira vindoura, existe uma chave, existe uma porta. Sim. Em que você, passando por ela, você vai ser salvo da ira vindoura. A porta é quem? A porta é Jesus Cristo. Entregando sua vida, sua alma, seu coração a Ele. Porque ele vem produzir mudança em nossa vida. Porque assim, a gente não muda da noite para o dia. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, aí Ele vai iniciar um processo através do Espírito Santo, um processo de transformação diária. Cotidianamente, né? Exatamente, é isso mesmo. Ele vai produzir isso em nós, porque nós não conseguimos por nós mesmos, mas pelo poder da fé e pelo o poder da decisão de depender de Jesus Cristo e de entregar a nossa vida para Ele, a gente consegue, porque Ele vai conversando, né? Jesus é uma pessoa, lógico. O Espírito Santo é uma pessoa, eles buscam ter conosco essa comunhão, essa convivência,
esse diálogo, e a cada dia nós vamos nos harmonizando com o Senhor, harmonizando a nossa convivência, estreitando o nosso relacionamento com Deus, e o Espírito Santo ele vai revelando ao nosso coração, e tudo vai se tornando mais fácil, porque não é por força e não é por violência, mas pelo meu Espírito. Amém. Diz a palavra. Nossa, É forte, né? forte, muito forte. Pastora, nós sabemos que a vida do crente nós passamos por algumas experiências, né? E testemunhos que edificam. Sim. E nós sabemos que a senhora passou por uma grande experiência com Deus, tem um testemunho forte, que nós gostaríamos que a senhora detalhasse e falasse mais sobre esse testemunho, sobre essa experiência com Deus que a senhora teve. Sim. Eu tive muitas experiências com Deus. Mas hoje eu olho para Ele e eu sinto necessidade de mais experiências. E eu sei que esta necessidade, ela vai provocar, às vezes, muitas dores e aflições, porque experiências com Deus é assim, dessa forma que acontece, né? Então, Deus sempre foi na minha vida. Eu sempre, como eu disse, eu me casei e a gente vem de o nosso trabalho, o nosso ministério, assim, foi na raça mesmo. De ir pelas aldeias, pelos valados. A gente não media esforço, ia nas favelas, né? Ia nos palácios também. A gente ia em todos os lugares. Sim. A gente ganhava, não é? Cumpria o ID mesmo, né? Cumpria o ID mesmo. E assim, e Deus se manifestava muito, de orar, fazer a chuva parar, de orar para Deus mandar os anjos encanadores desentupir o cano porque a casa estava enchendo de água. Verdade, Deus 4:30 da manhã mandar os anjos lá e eu escutar os anjos lá desentupindo o cano. Não, Os céus correndo na chuva. E eu, o vizinho atendeu? Nada, o vizinho não atendeu. Eu falei, então Jesus está operando um milagre aqui. A água escorreu inteira, porque nós morávamos na casa, no fundo da casa da minha sogra, e a água fluvial, ela vinha todinha. E se ela não descesse, escorresse por aquele cano, ela entrava dentro de casa. E nós tivemos por umas 2 vezes a inundação da nossa casa. Nossa, Então nós passamos por essa experiência aí, que a água estava entrando dentro de casa, e aí eu bati o joelho no chão e falei, Senhor, manda os teus anjos encanadores. Orei lá e funcionou. Não é que ele mandou, os anjos vieram e fizeram o serviço. E assim, maravilhoso, foi sempre maravilhoso. Maravilhosas as experiências com Deus. E uma delas também, que eu acho assim, muito importante aqui, eu já durante o meu ministério, já tinha meus 3 filhos, né? E eu fui ao médico, eu acho que eu estava com 36 anos, 37 anos, e o médico falou, olha, os seus ossos, eu sentia muita dor no corpo, os seus ossos, eles estão velhos. Os seus ossos estão como ossos de uma pessoa bem idosa. Não era compatível com a idade. Não. E essas dores que a senhora está sentindo aí, não tem o que fazer. Eu vou passar umas medicações aqui para a senhora amenizar a dor. Aí eu saí com aquelas receitas. Eu falei, Senhor, eu sou tua serva, eu oro, as pessoas são curadas. Né, eu tinha experiência, né? Já fui até em manicômio lá, tirar a pessoa que estava lá totalmente desnorteada, trazê-la novamente à consciência, à vida. E eu falava, Jesus, não é possível, eu oro, as pessoas... E agora isso acontece comigo? Entrei na farmácia, olhei para o farmacêutico, olhei para a receita. Aí eu falei, eu volto depois. Rasguei a receita, joguei fora e falei, olha, se o senhor não me curar, eu vou parar de te servir. Mas eu continuei servindo. E aí se passaram mais ou menos uns 18 anos. 18 anos. E eu nem lembrava mais das dores. Aí eu sofri um acidente, onde eu quebrei o meu pescoço. Nossa. Quebrei meu pescoço. Capotei, o carro... eu caí para um lado, o carro foi capotando para o outro, mas de repente o carro resolveu ir capotando na minha direção.
E quando ele chegou assim próximo de mim, a diferença de uns 5 centímetros, a porta do passageiro abriu e fincou do meu lado ali, que eu já tinha sido arremessada pelo retrovisor. A senhora saiu fora do carro. Saí fora. E um detalhe, hein? O cinto de segurança estava cravado lá. A perícia, quando veio fazer a perícia do carro, viu o cinto. E eu fui lançada fora do cinto. Nossa, pastora. Pelo retrovisor. Quebrei o pescoço. Era para ficar tetraplégica ou morrer. Passei por uns procedimentos. Eu tinha plano de saúde, pagava caro naquela época. Hoje eu nem sou muito a favor de plano de saúde. Tudo bem, eu não vou ser radical. Mas eu falo assim, meu plano de saúde é o céu, meu médico é Jesus. E ó, Senhor, cuida de mim aí. Porque o plano de saúde, todo o atendimento que eles me deram foi ruim. Porque fizeram um procedimento errado, ao invés de colar os meus ossos. O procedimento foi errado, foi para manter os ossos um distante do outro. Além de ter quebrado, o colar errado. E eu só tinha os nervinhos ali, ó, segurando o meu pescoço. Você já imaginou o que é isso? Mas a senhora chegou a ficar consciente e tudo? Eu fiquei inconsciente. Mas eu voltei, aí fizeram um procedimento terrível, que é a colocação dos... Helmet, né? Da gaiola, né? A gaiola, É aquele helmet, Eles aquele parafusam capacete, no crânio, parafuso, né? Nossa. Atrás e frontal, e aí travam com os halos e faz um corpo de gesso. E foi um procedimento difícil, aí eu tive que... Deus foi assim, abrindo as portas. Qual que era a idade da senhora nessa época? Nessa época, eu estava com... foi em 2005? 2005. Não sei, gente. Faz o quê? Eu tô com 60 anos. Faz a conta aí, dona. 2015. E eu digo quantos? Daqui 2 anos vai dar 20 anos já. 18 anos. 18 anos. 18 E aí, anos gente, eu sei que eu passei por um procedimento muito difícil, que era assim, era morrer ou viver. E eu disse, Jesus, se eu ficar viva, porque o médico falou, a senhora tem que assinar, não tinha quem assinasse por mim. Ela falou, a senhora tem que assinar. Eu falei, não, eu assino, eu me responsabilizo. Se eu ficar viva, é porque eu vou andar, vou ficar de pé, vou continuar pregando o evangelho. Eita glória. Se eu não ficar, aleluia, glória a Deus, chegou a hora de eu ir embora. Então eu estava convicta, fiquei 9 horas no centro cirúrgico. Nossa. 9 horas. Depois dessas 9 horas, o médico no 3º dia da cirurgia veio no quarto fazer os testes, procedimento lá, estava tudo funcionando. Ele falou, esse seu Deus aí, ele é muito forte, porque a senhora está perfeita. Olha. Glória a Deus. Tô aqui, Deus, gente. pastora, o pescoço ficou meio limitado, mas é muito importante. Mas o que é uma limitação, né? Dessa forma, para uma vida que poderia hoje não existir, né? Porque pelo acontecimento, pelo fato, se fosse, eu acredito que se fosse uma pessoa que às vezes não serve a Deus, não tinha um propósito. Né? Eu acredito que não é capaz de não sobreviver, porque foi uma questão de você ver e falar assim, meu Deus, foi a mão de Deus que estava ali naquele momento. Puramente. Porque o laudo médico afirmou e confirmou que a senhora quebrou o pescoço. Sim, eu quebrei o pescoço. Então, há um laudo para isso. E assim, havia uma guerra mesmo de anjos e demônios. Eu vi tudo durante o acidente, enquanto eu estava consciente. Nossa. Eu ouvia anjos e demônios naquela guerra. Eu dentro do carro. E eles gritando, morte e vida, morte e vida. E, sabe? E aquelas vozes, as coisas mesmo de extraterrestre. Sim. De ETs. Demônios. Eram demônios mesmo. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra senhora. Deus, ele é tremendo. Experiência, né? Não, é absurdo de você ver esses tipos de experiências, né, que Deus vem colocando, né, coloca a mão. Como não acreditar num Deus desse? É um Deus vivo, né? Tanto que a pastora é um milagre ambulante hoje. Exatamente. Um milagre vivo. A senhora é um milagre hoje aqui para nós. Sim. Para a humanidade. Deus, ele colocou a mão e te fez totalmente de novo. Por isso, ai de mim, como diz o apóstolo Paulo,
se eu não pregar o evangelho. Sim. Ai de mim. Então, de todas as experiências que a senhora teve, essa foi a mais marcante mesmo. Esta foi muito marcante. Eu dei uma resumida aqui, mas Não. o processo foi bruto, foi solitário, foi triste, foi doloroso. A senhora voltar a andar, o processo de tempo... Um ano. Você imagina Foi o do que dia. é dormir, né, na cama, geralmente, Com com aquela gaiola Eu desse fui tamanho operada com aquilo, eu dormia sentada. Eu tinha cochilos. Meu Porque não tinha como deitar. E eu fui operada com aquilo. Eu fui operada com aquele corpo de gesso que tinha. Eu não sabia, mas Colete, eu né? aquele colete de gesso. Eu tinha uma blusa de lã por baixo, porque é uma época fria, né? Maio ainda era meio Sim. friozinho. Eu estava com uma blusa e eles me engessaram com aquela blusa. Dentro daquela blusa, minhas costas estavam inteiras feridas porque estava cheio de caco de vidro. E eles me engessaram dessa forma. É porque Meu eu Deus. não entendo de processo, né? Então, depois de Meu tirar o Do gesso... procedimento, mas provavelmente eles fizeram para mobilizar daquela forma. Eu né? acho que não tinha, porque era muito... Cara, eu quebrei o pescoço. Meu Deus. Você tá Você vai dar entendendo? um bom Olha, corte, um bom testemunho. porque Quebrei o pescoço. Quem quebrou o pescoço e continua vivo. Quem quebrou e continuou vivo? O próprio médico falou, porque eu falava para ele, nossa, mas aí ficou limitado. Ele falou, a senhora dá graças a Deus. Eu falei, eu não estou falando disso, doutor. Eu dou graças a Deus, sim. Ele falou, pois é, porque entre 1000, a senhora tá aí, ó. Tá aí hoje. Tá aí, viva. Meu Deus, pastora. Então, Deus operou esse milagre na minha vida, dentre tantos outros milagres. E eu quero aproveitar este momento Sim, com para certeza. dizer a todos vocês, além de muitos outros, a vitória, porque eu tive depois depressão muito forte, uma guerra muito forte devido às sequelas, né? Sim, sim. As sequelas do acidente, Querendo ou não, tem, né? do tem, processo que afeta o nosso sistema emocional, o nosso sistema imunológico, o processo de estresse, o processo emocional de desgaste é muito profundo. Então, o milagre de Deus é inexplicável. Inexplicável. Tudo que Deus fez e que Deus continua fazendo na minha vida e através da minha vida. Incrivelmente, a gente sabe, né, que você vê, Deus é capaz de reerguer a senhora novamente, através desse testemunho, mas não só a senhora, você imagina naquele ato, naquele momento que ele estava lá te socorrendo, você imagina o quantos ele também, neste minuto, neste momento, ele também não estava socorrendo. Com certeza. Então, ou seja, a palavra ela se cumpre ainda mais, porque ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Sim. Não é, pastora? Sim. E eu fiquei viva, muitos morreram, muitos morrem. Exato. Eu fiquei viva porque Deus tinha um propósito. Sim, Dele. até não hoje. meu. Até hoje, provavelmente esse testemunho vai edificar várias vidas, vem edificando Nome de vidas, Jesus. vem transformando Nome de vidas, Jesus. porque a gente costuma dizer que isso é raro, né? Porque a senhora viveu uma experiência extraordinária com Deus, porque quebrar o pescoço. E é aquela coisa também, Nós né? sabemos que é né, algo- né, pastora Eva, pastor Anderson? O que adianta você saber quem é Deus e não viver com Deus? Ter vivências com Deus. Não teve Experiências. Uma coisa é você experiência. saber, tem Deus? Tem, legal. Outra coisa é você passar a viver com Ele. Aí, você vai ver o que realmente Ele é capaz de fazer na tua vida. É Né, dona? maravilhoso. É maravilhoso. E eu quero convidar todos a buscar, a ter um encontro com esse Deus, um encontro com Jesus, não é? Jesus, que é a pessoa de Deus, assim, a imagem, a manifestação de Deus, Sim. né? Aqui na Terra é representada por Jesus Cristo e agora através da igreja. Mas assim, a pessoa bendita de Jesus, ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Ele é um amigo para todas as horas. Em todo o tempo, em todo instante. Não é? Ele é aquele amigo fiel que é insubstituível, porque vai chegar uma hora na tua vida que não vai ter pai, mãe, marido, filho, filha, irmão, irmã, que vai poder suprir o lugar de Jesus.
Não tem. Porque todos nós temos em nós esse lugar, esse espaço. Sim. E que muitas vezes ao longo da nossa vida a gente vai se deixando preencher por tantas coisas. Sim. Mas vai chegar um momento, que você vai se deparar com esse lugar vazio. Nossa. E esse vazio só ele pode preencher. E eu quero convidar você que nos assiste, você que está aí, você que já conhece, você professa alguma fé, você que já vai na igreja, você que frequenta alguma igreja, você vai porque gosta de alguém, porque está apaixonado por alguém, você vai porque tem uma amiga que vai, um amigo que vai, ou você se interessa por alguém. Eu convido você a mudar o foco agora. Foca em Jesus. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero ter você dentro do meu coração. Eu quero ter uma experiência com você, Jesus. Ele vai se manifestar. E a hora que você tiver essa experiência com ele, você nunca mais vai querer ficar longe dele. E olha, eu te digo uma coisa, você não vai sentir falta. Pode alguém faltar, o teu pai faltar, a tua mãe faltar, mas Jesus vai te suprir plenamente. Glória a Deus. Plenamente. Você pode ficar sem nada, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. Aleluia. Você tem tudo. Glória a Deus. É isso aí, gente. Nossa, eu tô até sem palavras, né? Pela nossa estreia ser tão edificante assim. Não sei, acho que para muitos, mas para mim edificou muito a minha vida essa sua experiência com Deus. Nós sabemos que hoje não é fácil, né? A vida lá fora, mas com os teus testemunhos, a sua vida,